Ouvintes, Deus abençoe a todos vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui na emissora Rádio Fundamental para apresentar mais um programa A Voz de Deus, sob a responsabilidade deste que vos fala, o pastor Vanderlei Costa. Desde já eu quero estender os meus agradecimentos a todos vocês que têm acompanhado conosco a nossa programação 24 horas no ar, levando até vocês a informação mais precisa para as nossas vidas, mais importante para as nossas almas, que é uma mensagem que Deus nos enviou para esta última era a qual nós estamos vivendo, chamada de a Era de Laodiceia, nas quais encontramos no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 a seguir, uma era também na qual Deus havia prometido que uma mensagem restauradora viria em nossos dias, soada, pregada, através do sétimo anjo, enviado às 7 eras da igreja, e este sétimo mensageiro, com o ministério do Filho do Homem, de acordo com Lucas 17:30, melhor dizendo, nós teríamos a revelação de todas as coisas que estavam ocultas, que durante as eras da igreja, que por um longo período das eras, as verdades bíblicas tinham ficado obscuras, tinham ficado ocultas por causa das constantes interpretações humanas. E Deus, no tempo do fim, tinha prometido que uma mensagem viria para restaurar estas verdades contidas na Bíblia em forma de mistério, mas que revelaria para os seus filhos e filhas no último dia. Através da revelação, nós encontraríamos fé suficiente para arrebatamento, nos quais nos impulsionaria a encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Desde já, eu agradeço a todos vocês por estarem acompanhando conosco as mensagens pregadas de uma em uma hora aqui na Rádio Fundamental, onde 24 horas no ar está ligada, onde nós colocamos as mensagens, onde nós transportamos até vocês o que nós temos recebido nesta última era por meio de um mensageiro. Quero salientar e deixar bem claro que todas as mensagens que nós pregamos aqui são baseadas juntamente com a mensagem do mensageiro para este dia. Não temos nada de nós mesmos. Tudo que nós trazemos para vocês é referente a tudo que o mensageiro para esta era já tem trazido para nós, já tem manifestado ante nós. E nós apenas retransmitimos a todos vocês o que Deus tem nos dado neste último dia, uma mensagem poderosa, restauradora, que traz de volta a fé, ou leva-nos de volta à fé original dos nossos pais apostólicos, com a mesma doutrina, com a mesma fé, com a mesma postura, com a mesma ordem, aquela mesma doutrina apostólica, aquela igreja que foi edificada e que está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. E neste fundamento estamos, porque estamos perseverando na doutrina dos apóstolos. Fizeram uma pergunta para um determinado irmão que congrega conosco na cidade de Sarzedo, e este irmão estava evangelizando esta pessoa, que é de uma denominação, pertence a um sistema. E esse denominacional disse para o nosso irmão, dizendo: mas vocês crê na doutrina de William Branham? O irmão sabiamente respondeu:
mas tudo que o irmão Branham prega é o que Paulo pregou. Então nós estamos crendo em tudo que ele disse e em tudo que Paulo também disse. Porque se o ministério deste último dia era para restaurar todas as coisas de volta à fé apostólica dos nossos pais, evidentemente que a mensagem do sétimo anjo, do mensageiro de Apocalipse 10:7, deveria ser igual à semente original que foi semeada na primeira era através do apóstolo Paulo. E ele mesmo disse, na sua carta aos Gálatas 1, versículo 7 adiante, ele diz que mesmo que um anjo ou nós mesmos vos anuncie outro evangelho, ou prega outra coisa, além do que já está sendo pregado, que seria anátema. Então, graças a Deus, pela graça de Deus, este mensageiro deste último dia tem pregado e ensinado e mostrado exatamente o que os nossos pais apostólicos primitivos ensinavam. A verdadeira Santa Ceia, com pão asmo e vinho e lava-pés, a verdadeira postura da mulher na igreja, a verdadeira forma e conduta diária do cristianismo, a posição da mulher na igreja, que não deve ser pregadora, não deve ser chamada de pastora, missionária, diaconisa, nada desse sentido. Colocando de volta o batismo bíblico em nome do Senhor Jesus Cristo e não nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, como foi introduzido pela Igreja Católica no início do quarto século da era cristã, mas que Deus havia prometido que Elias estaria de volta sobre essa terra, o ministério profético de Elias, para restaurar essas verdades que estava perdida durante as eras, como o ensinamento da predestinação, como o ensinamento do batismo em água, em nome do Senhor Jesus Cristo, da Santa Ceia com pão asmo, vinho e lava-pés. E outro assunto muito importante que nós vamos falar agora é sobre o elo perdido, sobre a maldição que foi colocada na serpente. Este é um dos assuntos também que foi revelado por Deus ao seu mensageiro, para que nós pudéssemos ter a revelação completa, a revelação total do que foi o pecado no Jardim do Éden, qual foi o acontecimento que generalizou toda essa destruição e desgraça sobre a vida humana, o que de fato ocorreu no Jardim do Éden, entre aqueles três personagens, Eva, Adão e a serpente. Quando nós dirigimos a serpente, denota-se como feminino, mas na verdade é masculino. E, no entanto, esse também é um dos mistérios que foram revelados também através do sétimo anjo de Apocalipse 10:7, o mensageiro para este último dia, para esta última era de Laodiceia. Então eu quero falar nesta programação sobre o elo perdido, ou seja, a maldição posta na serpente. E a minha Bíblia está aberta no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente. Queridos ouvintes, é necessário que você preste bastante atenção na leitura da palavra e no restante das coisas que serão ditas daqui para frente. Porque isto pode resultar para você, se você é um filho e filha de Deus, predestinado, eleito para ver essas coisas, ouvir essas coisas, você então captará, por graça e por revelação do Senhor Jesus Cristo, o que havia escondido aqui debaixo disto, mas que foi revelado para nós. Versículo 14 de Gênesis capítulo 3. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizesse isto, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo.
sobre o teu ventre rastejarás, andarás. Em outras Bíblias, em outras traduções, está falando andarás. Mas em outras traduções, a tradução Almeida, revista e corrigida, está escrito sobre teu ventre rastejarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Mas eu quero que vocês prestem bem atenção na parte B do versículo, onde diz, e sobre o teu ventre rastejarás. Bom, o que nós somos curiosos aqui, em primeiro lugar, nós vemos algo aqui como que fora de conotação. Em outras palavras, já vemos aqui Deus se dirigindo a um animal e conversando com ele, porque a Bíblia diz que Deus disse à serpente. Nós também encontramos que a serpente conversou com Eva. Agora, quero que os irmãos prestem atenção, muitos dos nossos ouvintes, que não têm assim um entendimento sobre, na verdade, qual foi a causa original da queda do homem, ou a causa original da expulsão do homem do Jardim do Éden. Tem muitas pessoas que levam a crer que foi por desobediência, que eles apenas desobedeceram. Sim, poderíamos dizer que sim. Mas existe algo por detrás dessa desobediência que eles cometeram. Não foi apenas o fato de ter desobedecido. Houve uma ação, houve algo que aconteceu para que depois fosse gerado como desobediência. Algo ocorreu, algo tinha acontecido. E o que tinha acontecido tinha o envolvimento de 3 pessoas. Havia o envolvimento de Eva com a serpente e depois o envolvimento de Eva para com Adão. Então, antes que alguém possa pensar, não, foi somente desobediência, mas dessa desobediência, atrás disso, houve uma ação, houve algo que ocorreu, que foi a queda, que foi a causa da consumação em desobediência. E aí nós temos, então, um monte de interpretadores, um monte de teólogos, ensinadores, bacharéis em teologia, para dizer que o motivo desta queda foi apenas o fato de ter desobedecido a palavra de Deus, e outros dizem que foi apenas o fruto, uma maçã que Eva comeu, saboreou, e que isto resultou em toda a desgraça que nós temos neste mundo, de todo assassinato, estupro, hospital, penitenciária, débeis mentais e tudo isso por causa de uma fruta, por causa de uma maçã. Isto é o cúmulo do absurdo. Então nós observamos que houve algo muito mais crítico, muito mais, vamos dizer assim, muito mais terrível que houve nesse aspecto da queda. Então vamos analisar aqui um fato. Vamos ver dentro das Escrituras o que na verdade isto ocorreu. Porque aqui nós vemos que Deus, ele se dirige à serpente para falar à serpente. Agora,
Quando nós falamos a serpente, evidentemente que soa feminino, mas na verdade é masculino. E um detalhe importante que muitos não sabem, muitos teólogos, muitos pregadores, muitos ministros não sabem, que quando Deus fez os animais do campo, quando ele estava fazendo os animais, ele fez os animais de pares, de 2 em 2, um par de cada animal. E quando chegou na estatura, um racional pessoa chamada homem, Deus então não fez um par para Adão, como também nós olhamos nas Escrituras que Deus também não fez um par para a serpente. Observe que Deus, ao lançar a maldição sobre a serpente, e sobre o teu ventre rastejarás, imediatamente o par da serpente, que seria a feminina, também teria que ser amaldiçoado. Mas a maldição caiu somente para a serpente. E não havia par para a serpente. Em todos os animais do campo havia pares, né? Mas quando chegou naquele animal astuto, inteligente, que falava, que tinha faculdades para poder falar, pensar, sábio, inteligente, ele era um animal ereto, ele era um animal que tinha pernas, que tinha braços, que tinha busto, era robusto. Ele caminhava como homem, agia como homem, bem mais próximo como homem. Quem é o chimpanzé para se parecer com o homem? É por isso que a ciência, durante esses 6.000 anos, eles andam procurando esta vida, este ser que está entre o homem e o chimpanzé. A própria ciência crê nisso, que eles acham que entre o chimpanzé e o homem havia uma raça mais superior, mas eles não conseguem encontrar este elo perdido, porque Deus, ao amaldiçoar a serpente, tirando-lhe os ossos, ela passou a ser um réptil. E quando ela passou a ser um réptil, ela então passou a rastejar, como hoje nós chamamos de víbora, nós chamamos de cobra, né? Então, se você observar que esta maldição, ela foi posta na serpente. Ela foi posta na serpente. E quando esta maldição foi colocada na serpente, vocês observem que ela parou de ser, deixou de ser aquele animal ereto que andava, né, que se comunicava, que falava, era astuto. Sendo astuto quer dizer que pensava, era inteligente. E Satanás, ele então usou as faculdades, usou todos os meios que este animal possuía para poder entrar em contato com seu corpo e, através do seu corpo, entrar em contato com outro corpo, que era o corpo de Eva. Então, de todos os animais do campo, a própria ciência hoje prova que nenhum animal, seja chimpanzé, seja cavalo, seja jumento, seja o que for, eles não têm como cruzar sanguinamente com o homem. O homem não tem como cruzar. E através desse cruzamento sair uma criação, sair um nascimento. Não existe, não há em nenhum dos animais uma forma que possa levar a um cruzamento e que através desse cruzamento nascesse um filho. E a serpente,
antes da sua maldição, tinha todos esses dotes, tinha todas essas capacidades humanas para poder transmitir esta mistura de semente, pelas quais Satanás, aproveitando-se da ocasião, aproveitando de todas as suas faculdades que a serpente tinha, pensar, falar e muito mais ainda, uma semente. Uma semente. Então, se você observar que quando Satanás, através da serpente, usando suas faculdades, usando a sua língua, usando sua corda vocal, porque a serpente falava. Porque Satanás, ele não tem poder criador, ele não tem poder criativo, ele não pode fazer um animal falar. Você pode ver que esse poder criativo é só Deus que pode fazer. Satanás, ele não tem poder de criação. Ele tem o poder de perversão, não de criar. Ele pode perverter o que foi criado, mas criar, Satanás não fala. Então, por exemplo, quando você encontra essas igrejas neopentecostais, essas igrejas pentecostais, que andam fazendo esses cultos de libertação durante as sextas-feiras, e ali manifesta um demônio, quando aquele demônio fala na boca daquela pessoa, é porque Satanás está usando os recursos. Ele está usando os recursos daquela pessoa humana, que já tem corda vocal, que já tem todas aquelas coisas. Então Satanás, usufruindo dos dotes humanos que estão naquela pessoa, ele fala através daquela pessoa, fala através daquela pessoa. Então, Satanás não pode criar, ele não tem poder criativo como Deus tem poder criativo. Vejamos, por exemplo, quando aquela jumenta falou. A jumenta falou para aquele hipócrita profeta Balaão, mercenário, profeta assalariado, que estava atrás de recursos financeiros. E então a jumenta, o mudo jumento, então falou. Deus abriu a boca do jumento para repreender a loucura de Balaão. Mas aquilo foi Deus fazendo. Satanás não podia fazer isso. Então, quando a maldição foi posta na serpente, Deus disse: maldita serás entre os animais do campo. Porque nós, seres humanos, nós também somos animais. Porém, somos racionais. Isso quer dizer que nós pensamos, isso quer dizer que nós temos um espírito. Isso quer dizer que nós pensamos, nós analisamos e assim por diante. Somos seres racionais porque temos uma alma. Assim, a serpente, aproximando-se tanto do homem, ela tinha faculdades para pensar, falar, e tinha outra coisa sobressalente que Satanás viu bem, que era a chance de cruzar aquele animal com a mulher, porque dele tinha uma semente, e que através dessa semente ele podia trazer então seu filho. Porque Satanás, ele quer sempre fazer a mesma coisa que Deus, ele quer fazer tudo igual a Deus. Deus tem filhos, Satanás também quer ter filhos. Deus é pai, Satanás também quer ser pai. Então, todos esses ofícios que Deus tem, Satanás também quer fazer. Então, nós observamos que quando Deus lançou a maldição sobre a serpente, quando Deus disse: sobre o teu ventre rastejarás, então podemos perceber, ouvintes que estão acompanhando conosco, que era um animal que não rastejava. Um animal não rastejado, é lógico. Se você olhar para a lógica, é lógico. Ele não rastejava, ele era um animal ereto, ser ereto, que caminhava, pensava, falava, agia como homem, andava como homem, tudo mais. E um detalhe importante, que quando Deus fez os animais, Deus não fez um par nem para Adão, que é um animal racional, e nem para a serpente. Os dois ficou sem pares. De outra maneira, Deus não poderia deixar a fêmea serpente e fazer o macho rastejar.
Então, o que aconteceu? Então, quando Deus lançou a maldição sobre a serpente, sobre o teu ventre rastejarás, isto denota-se que ela não rastejava antes. Não era, como nós pensamos, uma cobra, uma víbora que rasteja. Mas, ao ser amaldiçoado por Deus, para que ela virasse um réptil, uma cobra, como nós diríamos, já tinha feito o que tinha que ser feito, já tinha ocorrido. Satanás, ele não estava preocupando o que seria a serpente depois da maldição. Satanás não estava preocupado o que Deus iria fazer com a serpente logo após Satanás conseguir o que ele queria fazer. Quando Deus lançou a maldição sobre a serpente, Satanás já tinha atingido o seu objetivo. Satanás já tinha atingido o seu alvo, que era cruzar aquele animal com a Eva e, através desse cruzamento, deixar dentro do ventre de Eva a sua semente, pelas quais, crescendo, nascendo, chamou-se de Caim. Então, observamos que quando Deus lançou a maldição sobre a serpente, para Satanás não importava o que Deus iria fazer com o animal, se rastejaria ou não, ou se mataria ou não. O seu propósito, o seu afinco já tinha sido cometido, que era deixar no ventre de Eva a semente. Então você observa bem que quando Eva tomou daquele fruto e comeu, quando ela foi seduzida pela serpente, porque a Bíblia diz que Eva foi seduzida. Se você pegar 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, Paulo disse que Eva foi enganada. A palavra enganada aí na tradução é seduzida. E quando ela foi seduzida, ela caiu em transgressão. Em outras palavras, ela se entregou por causa da sedução da serpente que a seduziu. E quando Satanás, por meio da serpente, seduziu a Eva a tomar daquele fruto e comer, quando ela comeu, ela achou-se agradável, ela se sentiu bem, se sentiu realizada. Depois que ela se sentiu bem, se sentiu realizada, ela tomou do seu fruto e levou para Adão e fez a mesma coisa com Adão como a serpente tinha feito a ela. Como aquilo trouxe prazer, aquilo trouxe gozo, aquilo trouxe satisfação para Eva, e imediatamente depois disso, ela levou para seu marido e ele comeu com ela. Os dois juntos tiveram aquela relação, que através da mesma, também Adão deixou uma semente no ventre de Eva. Mas Eva já tinha sido enganada, já tinha sido violada por Satanás por meio da serpente e deixado uma semente dentro do ventre de Eva, na qual mais tarde Eva, levando para Adão e comendo com ela, ele também deixou sua semente no ventre de Eva. Portanto, no ventre de Eva havia duas sementes estavam dentro do ventre de Eva. Uma era a semente da serpente, na qual Eva havia sido coabitada com ele, e depois coabitada com Adão, seu marido, pela qual também deixou sua semente. E a semente da serpente gerou um corpo, gerou um filho chamado Caim. E a semente de Adão, gerada no ventre de Eva, chamada de Abel. Então, no ventre de Eva, estava duas sementes. Então, quando Deus lança a maldição sobre a serpente,
olha o que Deus fala. Presta bem atenção, meus caros e preciosos ouvintes, para vocês terem o entendimento aberto que o pecado não foi uma maçã, não foi comer um abacaxi, não foi comer uma maçã, essas coisas carnais da Igreja Católica, e depois os evangélicos, as denominações, engoliram isto. Mas era necessário que uma mensagem viesse para esta terra para revelar os mistérios que estavam escondidos e ocultos nesta Bíblia, como Apocalipse 10:7, quando o último mensageiro para esta era, nós chamamos de William Marion Branham, trouxe para nós o mistério revelado de acordo com Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver tocando a sua trombeta, isto quer dizer, pregando, ensinando, os mistérios de Deus seria revelado. Tudo aquilo que havia se perdido durante as eras e as falsas interpretações ganharam lugar. Então observe no versículo 14 de Gênesis 3. Está escrito no versículo 14 assim: então o Senhor se dirigiu à serpente. Observe que depois de Deus ter conversado com Adão, quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Se você observar, aqui, Deus, por que Deus não fala do fruto? Deus fala, comeste da árvore. Ninguém come uma árvore. Ninguém come uma árvore. Comeste da árvore que eu disse que não era para comer? Ninguém come uma árvore. Por favor, ouvintes, ouve, leia as Escrituras, Gênesis 3, versículo 12. Ao que respondeu ao homem, a mulher que me deste por companheira, deu-me da árvore e eu comi. Aí deu a árvore para Adão e ele comeu a árvore? 13. Perguntou o Senhor Deus à mulher, que é isto que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente enganou-me. Enganou é seduziu e eu comi. Então o Senhor Deus se dirige à serpente. Olha, só aqui já está fora de padrão. Deus se dirigir a um animal e conversar? E conversar com o animal? E Deus, o Senhor, disse à serpente, porquanto fizeste isto, olha, ela fez, presta atenção, meus amigos, fez, ação, fizeste isto, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, rastejarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Agora, olha o que Deus ainda continua dizendo para a serpente, no versículo 15. E porei inimizade entre ti e a mulher. Veja bem. E entre a tua semente, tua serpente, e a sua descendência. E esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Então, ferirás a cabeça. Então, meus amados e preciosos ouvintes, qual é a ação de um homem, de uma mulher, que ao encontrar uma víbora chamada cobra no mato, ou na rua, ou no seu quintal, ou na sua varanda, qual é a sua primeira ação? Qual é a sua primeira ação e instinto? Não é matá-la? Não é matá-la? Outros animais aparecem e nós deixamos viver. E nós permitimos que ele viva. Mas por que quando aparecer uma cobra, uma víbora, um réptil na sua sala, no seu corredor, no seu jardim, no seu quintal, por que a nossa primeira ação é pegar um machado, pegar um pau, pegar um enxadão e ir direto na cabeça? Você sabe por que isso? Isso está em nós
por causa da maldição que Deus colocou na serpente. Isto está em nós para valer a maldição que Deus pôs na serpente. E esta te ferirás a cabeça. E por que nós preocupamos em bater na cabeça? E por que nós preocupamos em atingir a cabeça? Presta atenção. Isto é depois da maldição, depois que Deus tirou os ossos da serpente. E a própria ciência, se vocês desejam, vocês têm acesso à internet, entra no Google e verifique para vocês verem que a ciência, até hoje, anda procurando essa civilização, que procura essa raça que está entre o chimpanzé e o homem. Muitos esquecem e ignoram isso, mas entre o chimpanzé e o homem havia outra espécie, havia outro ser que está muito mais além da serpente, muito mais além do chimpanzé e um pouco inferior de Adão. Mas só o que Deus fez? Lançando a maldição sobre a serpente, arrancando-lhe ou tirando-lhe os ossos do seu corpo. Então ficou difícil para a ciência descobrir o elo perdido, porque é através dos ossos que a ciência examina, descobre idade, sexo, e todas as outras coisas através dos ossos. Eles fazem os seus exames científicos, mas eles nunca procurarão, nunca acharão esse elo perdido, porque Deus escondeu dos olhos deles. Deus escondeu, e somente por meio da revelação é que você pode entender essas coisas. Como os cientistas não aceitam a revelação divina, eles ficam buscando evidências para encontrar este elo perdido. Então, meus amados e preciosos ouvintes, diante destas coisas que nós falamos, nós observamos que ali no Éden, antes que a serpente fosse amaldiçoada e através do seu ventre, sua barriga, ela pudesse rastejar no chão, Satanás já tinha feito o seu trabalho, o seu plano que ele queria, que era produzir uma semente dentro do ventre de Eva, e que através desse ventre ela gerasse esse corpo, e ao gerar esse corpo ele nasceria, e nascendo ali tinha então um filho da serpente, cujo nome foi chamado de Caim. Então você observa bem que muitas pessoas que ao ler no livro de Gênesis, capítulo 4, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e tendo dado à luz a Caim, disse: alcancei do Senhor um varão. Por que Eva se dirige como alcancei do Senhor um varão? Porque se vocês observarem as Escrituras, parece que aqui em Gênesis 4 só fala de uma ação, só fala de um conhecimento, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Mas antes disso, ela tinha coabitado com a serpente. Antes disso, porque quando Eva diz, alcancei do Senhor um varão, ela quis dizer que o autor da vida, quem dá a vida é Deus. Não importa, nesse mundo nascem filhos de Deus e filhos do diabo, e eles são manifestados
conforme o livro de 1 João, capítulo 3, versículo 10, se não me engano. E nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Jesus mesmo disse em seu dia, no seu ministério, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Em outras palavras, quem não é de Deus, não escuta. Só existe dois tipos de filhos nessa terra. Ou é filho de Deus, ou é filho do diabo. Todos podem ser criaturas de Deus, mas filho de Deus é diferente. Então, porque para ser filho tem que carregar semente. E nem todos são filhos de Deus por causa da semente que está na sua alma, da natureza que ele tem, que ele vive. Então, observe bem que ao conceber Caim, ela diz, alcancei do Senhor o varão. Existe uma escritura na Bíblia que diz que toda vida que vem à terra pertence a Deus. Deus é o autor da vida. Não importa se quando uma criança nasce, no futuro ele vai ser um estrupador, no futuro ele vai ser um assassino. Deus é conhecedor de todas as coisas. Você diz, se Deus sabe que aquela criança vai ser um matador, vai ser um estrupador, vai ser um terrorista, por que Deus não matou no ventre da mulher? Não. Deus não faz isso. Ele permite que isto aconteça. Mesmo sendo bom ou mal, a vida pertence a Deus. Então, meus amados e preciosos ouvintes, diante deste estudo, nós mostramos para vocês aqui que a maldição colocada na serpente foi algo que, na verdade, Deus tirou, escondeu dos olhos dos sábios e entendidos este grande segredo, este grande mistério, mas que fez conhecido e que manifestou e que foi revelado através do sétimo mensageiro de Apocalipse 10:7, onde os mistérios deveriam ser revelados. Então não pense vocês nesses filmes aí evangélicos, nesses filmes aí que fazem filmes falando do Gênesis, falando de Adão e Eva, ali que aparece uma cobra enrolada num pau, ali, isto é besteira, isto é carnalidade, isto não condiz com as Escrituras. Ali, por eles não terem revelação, mostra uma cobra conversando com Eva, um réptil conversando com Eva. Depois da maldição, não houve mais papo. Depois da maldição, não houve mais conversa. Então, quero que vocês prestem bem atenção, porque pela falta de conhecimento, as pessoas andam glorificando Satanás, andam aplaudindo Satanás. E Satanás, carnalmente falando, através de ideias humanas e de homens humanos e de teorias humanas, fica colocando isso nas telas, nos filmes, para que até crentes engolirem esta farsa do diabo, mas que pela graça de Deus, Deus revelou este grande mistério, esse grande segredo para este último dia. Que Deus abençoe todos vocês, que Deus possa abrir seu entendimento e compreender esta grande revelação que Deus nos deu nesses dias. Nós temos uma série de mensagens sobre a semente da serpente, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6, uma série sobre a semente da serpente riquíssima em detalhes, para as quais vocês podem obter pedindo-nos através do telefone 96840694 ou 86966476. E também você pode fazer-nos uma visita no nosso site, né? Acessar o www.ofundamentoDaFé.com.br ou www.radiofundamental.com.br. E então você pode fazer-nos uma visita no Tabernáculo A Voz de Deus, que se encontra na rua Milton Campos, 339, no bairro Brasília, em Sarzedo. E os nossos cultos são todas as terças e quintas, às 19h30 e domingo às 18 horas.
aguardamos por vocês, esperamos por vocês e que Deus possa abrir o seu entendimento, como eu creio que, para mim, Ele tem aberto o meu também entendimento. Deus abençoe todos vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Volte nos ouvir nesta emissora, continue ouvindo as palavras, continue ouvindo as pregações, delicie-se com hinos maravilhosos e que Deus possa abençoar a sua vida no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, se você observar que esta maldição, ela foi posta na serpente. Ela foi posta na serpente. E quando esta maldição foi colocada na serpente, vocês observem que ela parou de ser, deixou de ser aquele animal ereto que andava, né, que se comunicava, que falava, era astuto. Sendo astuto quer dizer que pensava, era inteligente. E Satanás, ele então usou as faculdades, usou todos os meios que este animal possuía para poder entrar em contato com seu corpo e, através do seu corpo, entrar em contato com outro corpo, que era o corpo de Eva. Então, de todos os animais do campo, a própria ciência hoje prova que nenhum animal, seja chimpanzé, seja cavalo, seja jumento, seja o que for, eles não têm como cruzar sanguinamente com o homem. O homem não tem como cruzar. E através desse cruzamento sair uma criação, sair um nascimento. Não existe, não há em nenhum dos animais uma forma em que possa levar a um cruzamento e que através desse cruzamento nascesse um filho. E a serpente, antes da sua maldição, tinha todos esses dotes, tinha todas essas capacidades humanas para poder transmitir esta mistura de semente, pelas quais Satanás, aproveitando-se da ocasião, aproveitando de todas as suas faculdades que a serpente tinha, pensar, falar e muito mais ainda, uma semente. Uma semente. Então, se você observar que quando Satanás, através da serpente, usando suas faculdades, usando a sua língua, usando sua corda vocal, porque a serpente falava. Porque Satanás, ele não tem poder criador, ele não tem poder criativo, ele não pode fazer um animal falar. Você pode ver que esse poder criativo é só Deus que pode fazer. Satanás, ele não tem poder de criação. Ele tem o poder de perversão, não de criar. Ele pode perverter o que foi criado, mas criar, Satanás não fala. Então, por exemplo, quando você encontra essas igrejas neopentecostais, essas igrejas pentecostais, que andam fazendo esses cultos de libertação durante as sextas-feiras, e ali manifesta um demônio, quando aquele demônio fala na boca daquela pessoa, é porque Satanás está usando os recursos. Ele está usando os recursos daquela pessoa humana que já tem corda vocal, que já tem todas aquelas coisas. Então, Satanás, usufruindo dos dotes humanos que estão naquela pessoa, ele fala através daquela pessoa, fala através daquela pessoa. Então, Satanás não pode criar, ele não tem poder criativo como Deus tem poder criativo. Vejamos, por exemplo, quando aquela jumenta falou. A jumenta falou para aquele hipócrita profeta Balaão, mercenário, profeta assalariado, que estava atrás de recursos financeiros. E então a jumenta, o mudo jumento, então falou. Deus abriu a boca do jumento para repreender a loucura de Balaão.
mas aquilo foi Deus fazendo. Satanás não podia fazer isso. Então, quando a maldição foi posta na serpente, Deus disse: maldita serás entre os animais do campo. Porque nós, seres humanos, nós também somos animais, porém somos racionais. Isso quer dizer que nós pensamos, isso quer dizer que nós temos um espírito, isso quer dizer que nós pensamos, nós analisamos e assim por diante. Somos seres racionais porque temos uma alma. Assim, a serpente, aproximando-se tanto do homem, ela tinha faculdades para pensar, falar, e tinha outra coisa sobressalente que Satanás viu bem, que era a chance de cruzar aquele animal com a mulher, porque dele tinha uma semente, e que através dessa semente ele podia trazer então seu filho. Porque Satanás, ele quer sempre fazer a mesma coisa que Deus, ele quer fazer tudo igual a Deus. Deus tem filhos, Satanás também quer ter filhos. Deus é pai, Satanás também quer ser pai. Então, todos esses ofícios que Deus tem, Satanás também quer fazer. Então, nós observamos que quando Deus lançou a maldição sobre a serpente, quando Deus disse: sobre o teu ventre rastejarás, então podemos perceber, ouvintes que estão acompanhando conosco, que era um animal que não rastejava. Um animal não rastejado, é lógico. Se você olhar para a lógica, é lógico. Ele não rastejava, ele era um animal ereto, ser ereto, que caminhava, pensava, falava, agia como homem, andava como homem, tudo mais. E um detalhe importante, que quando Deus fez os animais, Deus não fez um par nem para Adão, que é um animal racional, e nem para a serpente. Os dois ficou sem pares. De outra maneira, Deus não poderia deixar a fêmea serpente e fazer o macho rastejar. Então, o que aconteceu? Então, quando Deus lançou a maldição sobre a serpente, sobre o teu ventre rastejarás, isto denota-se que ela não rastejava antes. Não era como nós pensamos uma cobra, uma víbora que rasteja. Mas, ao ser amaldiçoado por Deus, para que ela virasse um réptil, uma cobra, como nós diríamos, já tinha feito o que tinha que ser feito, já tinha ocorrido. Satanás, ele não estava preocupando o que seria serpente depois da maldição. Satanás não estava preocupado o que Deus iria fazer com a serpente logo após Satanás conseguir o que ele queria fazer. Quando Deus lançou a maldição sobre a serpente, Satanás já tinha atingido o seu objetivo. Satanás já tinha atingido o seu alvo, que era cruzar aquele animal com a Eva e, através desse cruzamento, deixar dentro do ventre de Eva a sua semente, pelas quais, crescendo, nascendo, chamou-se de Caim. Então, nós observamos que quando Deus lançou a maldição sobre a serpente, para Satanás não importava o que Deus iria fazer com o animal, se rastejaria ou não, ou se mataria ou não. O seu propósito, o seu afinco já tinha sido cometido, que era deixar no ventre de Eva a semente. Então você observa bem que quando Eva tomou daquele fruto e comeu, quando ela foi seduzida pela serpente, porque a Bíblia diz que Eva foi seduzida. Se você pegar 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, Paulo disse que Eva foi enganada. A palavra enganada aí na tradução é seduzida.
E quando ela foi seduzida, ela caiu em transgressão. Em outras palavras, ela se entregou por causa da sedução da serpente que a seduziu. E quando Satanás, por meio da serpente, seduziu a Eva a tomar daquele fruto e comer, quando ela comeu, ela achou-se agradável, ela se sentiu bem, se sentiu realizada. Depois que ela se sentiu bem, se sentiu realizada, ela tomou do seu fruto e levou para Adão e fez a mesma coisa com Adão como a serpente tinha feito a ela. Como aquilo trouxe prazer, aquilo trouxe gozo, aquilo trouxe satisfação para Eva, e imediatamente depois disso, ela levou para seu marido e ele comeu com ela. Os dois juntos tiveram aquela relação, que através da mesma, também Adão deixou uma semente no ventre de Eva. Mas Eva já tinha sido enganada, já tinha sido violada por Satanás por meio da serpente e deixado uma semente dentro do ventre de Eva, na qual mais tarde Eva, levando para Adão e comendo com ela, ele também deixou sua semente no ventre de Eva. Portanto, no ventre de Eva havia duas sementes estava dentro do ventre de Eva. Uma era a semente da serpente, na qual Eva havia sido coabitada com ele, e depois coabitada com Adão, seu marido, pela qual também deixou sua semente. E a semente da serpente gerou um corpo, gerou um filho chamado Caim. E a semente de Adão, gerada no ventre de Eva, chamada de Abel. Então, no ventre de Eva estava duas sementes. Então, quando Deus lança a maldição sobre a serpente, olha o que Deus fala. Presta bem atenção, meus caros e preciosos ouvintes, para vocês terem o entendimento aberto, que o pecado não foi uma maçã, não foi comer um abacaxi, não foi comer uma maçã, essas coisas carnais da Igreja Católica, e depois os evangélicos, as denominações, engoliram isto. Mas era necessário que uma mensagem viesse para esta terra para revelar os mistérios que estavam escondidos e ocultos nesta Bíblia, como Apocalipse 10:7, quando o último mensageiro para esta era, nós chamamos de William Marion Branham, trouxe para nós o mistério revelado de acordo com Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver tocando a sua trombeta, isto quer dizer, pregando, ensinando, os mistérios de Deus seria revelado. Tudo aquilo que havia se perdido durante as eras e as falsas interpretações ganharam lugar. Então observe no versículo 14 de Gênesis 3. Está escrito no versículo 14 assim: Então o Senhor se dirigiu à serpente. Observe que depois de Deus ter conversado com Adão, quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Se você observar, aqui, Deus, por que Deus não fala do fruto? Deus fala, comeste da árvore. Ninguém come uma árvore. Ninguém come uma árvore. Comeste da árvore que eu disse que não era para comer? Ninguém come uma árvore. Por favor, ouvintes, ouve, leia as Escrituras, Gênesis 3, versículo 12, ao que respondeu ao homem, a mulher que me deste por companheira, deu-me da árvore e eu comi. Aí deu a árvore para Adão e ele comeu a árvore? 13. Perguntou o Senhor Deus à mulher, que é isto que fizeste? Respondeu a mulher,
a serpente enganou-me. Enganou é seduziu, e eu comi. Então o Senhor Deus se dirige à serpente. Ó, só aqui já está fora de padrão. Deus se dirigir a um animal e conversar? E conversar com o animal? E Deus, o Senhor, disse à serpente: porquanto fizeste isto, olha, ela fez, presta atenção, meus amigos, fez, ação, fizeste isto, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, rastejarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Agora, olha o que Deus ainda continua dizendo para a serpente, no versículo 15. E porei inimizade entre ti e a mulher. Veja bem. E entre a tua semente, tua serpente, e a sua descendência. E esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Então, ferirás a cabeça. Então, meus amados e preciosos ouvintes, qual é a ação de um homem, de uma mulher, que ao encontrar uma víbora chamada cobra no mato, ou na rua, ou no seu quintal, ou na sua varanda, qual é a sua primeira ação? Qual é a sua primeira ação e instinto? Não é matá-la? Não é matá-la? Outros animais aparecem e nós deixamos viver. E nós permitimos que ele viva. Mas por que quando aparecer uma cobra, uma víbora, um réptil na sua sala, no seu corredor, no seu jardim, no seu quintal, por que a nossa primeira ação é pegar um machado, pegar um pau, pegar um enxadão e ir direto na cabeça? Você sabe por que isso? Isso está em nós por causa da maldição que Deus colocou na serpente. Isto está em nós para valer a maldição que Deus pôs na serpente. E esta te ferirás a cabeça. E por que nós preocupamos em bater na cabeça? E por que nós preocupamos em atingir a cabeça? Presta atenção. Isto é depois da maldição, depois que Deus tirou os ossos da serpente. E a própria ciência, se vocês desejam, vocês têm acesso à internet, entra no Google e verifique para vocês verem que a ciência até hoje anda procurando essa civilização, que procura essa raça que está entre o chimpanzé e o homem. Muitos esquecem e ignoram isso, mas entre o chimpanzé e o homem havia outra espécie, havia outro ser que está muito mais além da serpente, muito mais além do chimpanzé e um pouco inferior de Adão. Mas só o que Deus fez? Lançando a maldição sobre a serpente, arrancando-lhe ou tirando-lhe os ossos do seu corpo. Então ficou difícil para a ciência descobrir o elo perdido, porque é através dos ossos que a ciência examina, descobre idade, sexo, descobre idade, sexo e todas as outras coisas através dos ossos. Eles fazem os seus exames científicos, mas eles nunca procurarão, nunca acharão esse elo perdido, porque Deus escondeu dos olhos deles. Deus escondeu, e somente por meio da revelação é que você pode entender essas coisas.
como os cientistas não aceitam a revelação, não aceitam a revelação divina, eles ficam buscando evidências para encontrar este elo perdido. Então, meus amados e preciosos ouvintes, diante destas coisas que nós falamos, nós observamos que ali no Éden, antes que a serpente fosse amaldiçoada e através do seu ventre, sua barriga, ela pudesse rastejar no chão, Satanás já tinha feito o seu trabalho, o seu plano que ele queria, que era produzir uma semente dentro do ventre de Eva, e que através desse ventre ela gerasse esse corpo, e ao gerar esse corpo ele nasceria, e nascendo ali tinha então um filho da serpente, cujo nome foi chamado de Caim. Então você observa bem que muitas pessoas que ao ler no livro de Gênesis, capítulo 4, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e tendo dado à luz a Caim, disse: alcancei do Senhor um varão. Por que Eva se dirige como alcancei do Senhor um varão? Porque se vocês observarem as escrituras, parece que aqui em Gênesis 4 só fala de uma ação, só fala de um conhecimento, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Mas antes disso, ela tinha coabitado com a serpente. Antes disso, porque quando Eva diz, alcancei do Senhor um varão, ela quis dizer que o autor da vida, quem dá a vida é Deus. Não importa, neste mundo nascem filhos de Deus e filhos do diabo, e eles são manifestados, conforme o livro de 1 João, capítulo 3, versículo 10, se não me engano. E nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Jesus mesmo disse em seu dia, no seu ministério, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Em outras palavras, quem não é de Deus, não escuta. Só existe dois tipos de filhos nessa terra. Ou é filho de Deus, ou é filho do diabo. Todos podem ser criaturas de Deus, mas filhos de Deus é diferente. Então, porque para ser filho tem que carregar semente, e nem todos são filhos de Deus por causa da semente que está na sua alma, da natureza que ele tem, que ele vive. Então observe bem que ao conceber Caim, ela diz, alcancei do Senhor o varão. Existe uma escritura na Bíblia que diz que toda vida que vem à terra pertence a Deus. Deus é o autor da vida. Não importa se quando uma criança nasce, no futuro ele vai ser um estrupador, no futuro ele vai ser um assassino. Deus é conhecedor de todas as coisas. Você diz, se Deus sabe que aquela criança vai ser um matador, vai ser um estrupador, vai ser um terrorista, por que Deus não matou no ventre da mulher? Não. Deus não faz isso. Ele permite que isto aconteça. Mesmo sendo bom ou mal, a vida pertence a Deus. Então, meus amados e preciosos ouvintes, diante deste estudo, nós mostramos para vocês aqui que a maldição colocada na serpente foi algo que, na verdade, Deus tirou, escondeu dos olhos dos sábios e entendidos este grande segredo, este grande mistério, mas que fez conhecido e que manifestou e que foi revelado através do sétimo mensageiro de Apocalipse 10:7, onde os mistérios deveriam ser revelados. Então não pense vocês nesses filmes aí evangélicos, nesses filmes aí
que fazem filmes falando do Gênesis, falando de Adão e Eva, ali que aparece uma cobra enrolada num pau, ali, isto é besteira, isto é carnalidade, isto não condiz com as Escrituras. Ali, por eles não terem revelação, mostra uma cobra conversando com Eva, um réptil conversando com Eva. Depois da maldição, não houve mais papo. Depois da maldição, não houve mais conversa. Então, quero que vocês prestem bem atenção, porque pela falta de conhecimento, as pessoas andam glorificando Satanás, andam aplaudindo Satanás. E Satanás, carnalmente falando, através de ideias humanas e de homens humanos e de teorias humanas, fica colocando isso nas telas, nos filmes, para que até crentes engolirem esta farsa do diabo, mas que pela graça de Deus, Deus revelou este grande mistério, esse grande segredo para este último dia. Que Deus abençoe todos vocês, que Deus possa abrir seu entendimento e compreender esta grande revelação que Deus nos deu nesses dias. Nós temos uma série de mensagens sobre a semente da serpente, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6, uma série sobre a semente da serpente riquíssima em detalhes, para as quais vocês podem obter pedindo-nos através do telefone 96840694 ou 86966476. E também você pode fazer-nos uma visita no nosso site, né? Acessar o www.ofundamentoDaFé.com.br ou www.radiofundamental.com.br. E então você pode fazer-nos uma visita no Tabernáculo A Voz de Deus, que se encontra na rua Milton Campos, 339, no bairro Brasília, em Sarzedo. E os nossos cultos são todas as terças e quintas, às 19h30 e domingo, às 18h. Aguardamos por vocês, esperamos por vocês e que Deus possa abrir o seu entendimento, como eu creio que, para mim, Ele tem aberto o meu também entendimento. Deus abençoe todos vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Volte nos ouvir nesta emissora, continue ouvindo as palavras, continue ouvindo as pregações, delicie-se com hinos maravilhosos e que Deus possa abençoar a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. De Eva havia duas sementes. Duas sementes estava dentro do ventre de Eva. Uma era a semente da serpente, na qual Eva havia sido coabitada com ele, e depois coabitada com Adão, seu marido, pela qual também deixou sua semente. E a semente da serpente gerou um corpo, gerou um filho chamado Caim. E a semente de Adão, gerada no ventre de Eva, chamada de Abel. Então, no ventre de Eva estava duas sementes. Então, quando Deus lança a maldição sobre a serpente, olha o que Deus fala. Presta bem atenção, meus caros e preciosos ouvintes, para vocês terem o entendimento aberto, que o pecado não foi uma maçã, não foi comer um abacaxi, não foi comer uma maçã, essas coisas carnais da Igreja Católica, e depois os evangélicos, as denominações, engoliram isto. Mas era necessário que uma mensagem viesse para esta terra para revelar os mistérios que estavam escondidos e ocultos nesta Bíblia, como Apocalipse 10:7, quando o último mensageiro para esta era, nós chamamos de William Marion Branham, trouxe para nós o mistério revelado de acordo com Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver tocando a sua trombeta, isto quer dizer, pregando, ensinando,
os mistérios de Deus seria revelado. Tudo aquilo que havia se perdido durante as eras e as falsas interpretações ganharam lugar. Então observe no versículo 14 de Gênesis 3. Está escrito no versículo 14 assim: Então o Senhor se dirigiu à serpente. Observe que depois de Deus ter conversado com Adão, quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Se você observar, aqui, Deus, por que Deus não fala do fruto? Deus fala, comeste da árvore. Ninguém come uma árvore. Ninguém come uma árvore. Comeste da árvore que eu disse que não era para comer? Ninguém come uma árvore. Por favor, ouvintes, ouve, leia as Escrituras, Gênesis 3, versículo 12. Ao que respondeu ao homem, a mulher que me deste por companheira, deu-me da árvore e eu comi. Aí deu a árvore para Adão e ele comeu a árvore? 13. Perguntou o Senhor Deus à mulher, que é isto que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente enganou-me. Enganou é seduziu e eu comi. Então o Senhor Deus se dirige à serpente. Ó, só aqui já está fora de padrão. Deus se dirigir a um animal e conversar? E conversar com o animal? E Deus, o Senhor, disse à serpente, porquanto fizeste isto, olha, ela fez, presta atenção, meus amigos, fez, ação, fizeste isto, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, rastejarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Agora, olha o que Deus ainda continua dizendo para a serpente, no versículo 15. E porei inimizade entre ti e a mulher. Veja bem. E entre a tua semente, tua serpente, e a sua descendência. E esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Então, ferirás a cabeça. Então, meus amados e preciosos ouvintes, qual é a ação de um homem, de uma mulher, que ao encontrar uma víbora chamada cobra, no mato, ou na rua, ou no seu quintal, ou na sua varanda, qual é a sua primeira ação? Qual é a sua primeira ação e instinto? Não é matá-la? Não é matá-la? Outros animais aparecem e nós deixamos viver. E nós permitimos que ele viva. Mas por que quando aparecer uma cobra, uma víbora, um réptil na sua sala, no seu corredor, no seu jardim, no seu quintal, por que a nossa primeira ação é pegar um machado, pegar um pau, pegar um enxadão e ir direto na cabeça? Você sabe por que isso? Isso está em nós por causa da maldição que Deus colocou na serpente. Isto está em nós para valer a maldição que Deus pôs na serpente. E esta te ferirás a cabeça. E por que nós preocupamos em bater na cabeça? E por que nós preocupamos em atingir a cabeça? Presta atenção. Isto é depois da maldição, depois que Deus tirou os ossos da serpente. E a própria ciência, se vocês desejam, vocês têm acesso à internet, entra no Google e verifique para vocês verem que a ciência até hoje anda procurando essa civilização, que procura essa raça que está entre o chimpanzé e o homem.
Muitos esquecem e ignoram isso, mas entre o chimpanzé e o homem havia outra espécie, havia outro ser que está muito mais além da serpente, muito mais além do chimpanzé e um pouco inferior de Adão. Mas só o que Deus fez? Lançando a maldição sobre a serpente, arrancando-lhe ou tirando-lhe os ossos do seu corpo, então ficou difícil para a ciência descobrir o elo perdido, porque é através dos ossos que a ciência examina, descobre idade, sexo, descobre idade, sexo e todas as outras coisas através dos ossos. Eles fazem os seus exames científicos, mas eles nunca procurarão, nunca acharão esse elo perdido, porque Deus escondeu dos olhos deles. Deus escondeu, e somente por meio da revelação é que você pode entender essas coisas. Como os cientistas não aceitam a revelação, não aceitam a revelação divina, eles ficam buscando evidências para encontrar este elo perdido. Então, meus amados e preciosos ouvintes, diante destas coisas que nós falamos, nós observamos que ali no Éden, antes que a serpente fosse amaldiçoada e através do seu ventre, sua barriga, ela pudesse rastejar no chão, Satanás já tinha feito o seu trabalho, o seu plano que ele queria, que era produzir uma semente dentro do ventre de Eva, e que através desse ventre ela gerasse esse corpo, e ao gerar esse corpo ele nasceria, e nascendo ali tinha então um filho da serpente, cujo nome foi chamado de Caim. Então você observa bem que muitas pessoas que ao ler no livro de Gênesis, capítulo 4, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e tendo dado à luz a Caim, disse: alcancei do Senhor um varão. Por que Eva se dirige como alcancei do Senhor um varão? Porque se vocês observarem as escrituras, parece que aqui em Gênesis 4 só fala de uma ação, só fala de um conhecimento, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Mas antes disso, ela tinha coabitado com a serpente. Antes disso, porque quando Eva diz, alcancei do Senhor um varão, ela quis dizer que o autor da vida, quem dá a vida é Deus. Não importa, nesse mundo nascem filhos de Deus e filhos do diabo, e eles são manifestados, conforme o livro de 1 João, capítulo 3, versículo 10, se não me engano. E nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Jesus mesmo disse em seu dia, no seu ministério: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Em outras palavras, quem não é de Deus, não escuta. Só existe dois tipos de filhos nessa terra: ou é filho de Deus, ou é filho do diabo. Todos podem ser criaturas de Deus, mas filho de Deus é diferente. Então, porque para ser filho tem que carregar semente, e nem todos são filhos de Deus por causa da semente que está na sua alma, da natureza que ele tem, que ele vive. Então observe bem que ao conceber Caim, ela diz: alcancei do Senhor o varão. Existe uma escritura na Bíblia que diz que
toda vida que vem à terra pertence a Deus. Deus é o autor da vida. Não importa se quando uma criança nasce, no futuro ele vai ser um estrupador, no futuro ele vai ser um assassino. Deus é conhecedor de todas as coisas. Você diz, se Deus sabe que aquela criança vai ser um matador, vai ser um estrupador, vai ser um terrorista, por que Deus não matou no ventre da mulher? Não. Deus não faz isso. Ele permite que isto aconteça. Mesmo sendo bom ou mal, a vida pertence a Deus. Então, meus amados e preciosos ouvintes, diante deste estudo, nós mostramos para vocês aqui que a maldição colocada na serpente foi algo que, na verdade, Deus tirou, escondeu dos olhos dos sábios e entendidos este grande segredo, este grande mistério, mas que fez conhecido e que manifestou e que foi revelado através do sétimo mensageiro de Apocalipse 10:7, onde os mistérios deveriam ser revelados. Então não pensem vocês nesses filmes aí evangélicos, nesses filmes aí que fazem filmes falando do Gênesis, falando de Adão e Eva, ali que aparece uma cobra enrolada num pau, ali, isto é besteira, isto é carnalidade, isto não condiz com as Escrituras. Ali, por eles não terem revelação, mostra uma cobra conversando com Eva, um réptil conversando com Eva. Depois da maldição, não houve mais papo. Depois da maldição, não houve mais conversa. Então, quero que vocês prestem bem atenção, porque pela falta de conhecimento, as pessoas andam glorificando Satanás, andam aplaudindo Satanás. E Satanás, carnalmente falando, através de ideias humanas e de homens humanos e de teorias humanas, fica colocando isso nas telas, nos filmes, para que até crentes engolirem esta farsa do diabo, mas que pela graça de Deus, Deus revelou este grande mistério, esse grande segredo para este último dia. Que Deus abençoe todos vocês, que Deus possa abrir seu entendimento e compreender esta grande revelação que Deus nos deu nesses dias. Nós temos uma série de mensagens sobre a semente da serpente, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6, uma série sobre a semente da serpente, riquíssima em detalhes, pelas quais vocês podem obter pedindo-nos através do telefone 96840694 ou 86966476. E também você pode fazer-nos uma visita no nosso site, né? Acessar o www.ofundamentoDaFé.com.br ou www.radiofundamental.com.br. E então você pode fazer-nos uma visita no Tabernáculo A Voz de Deus, que se encontra na rua Milton Campos, 339, no bairro Brasília, em Sarzedo. E os nossos cultos são todas as terças e quintas, às 19h30 e domingo, às 18h. Aguardamos por vocês, esperamos por vocês e que Deus possa abrir o seu entendimento, como eu creio que, para mim, Ele tem aberto o meu também entendimento. Deus abençoe todos vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Volte nos ouvir nesta emissora, continue ouvindo as palavras, continue ouvindo as pregações, delicie-se com hinos maravilhosos e que Deus possa abençoar a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Se desejam, vocês têm acesso à internet, entra no Google e verifique para vocês verem que a ciência, até hoje, anda procurando essa civilização, que procura essa raça que está entre o chimpanzé e o homem. Muitos esquecem e ignoram isso, mas entre o chimpanzé e o homem havia outra espécie, havia outro ser
que está muito mais além da serpente, muito mais além do chimpanzé e um pouco inferior de Adão. Mas só o que Deus fez? Lançando a maldição sobre a serpente, arrancando-lhe ou tirando-lhe os ossos do seu corpo. Então ficou difícil para a ciência descobrir o elo perdido, porque é através dos ossos que a ciência examina, descobre idade, sexo, descobre idade, sexo e todas as outras coisas através dos ossos. Eles fazem os seus exames científicos, mas eles nunca procurarão, nunca acharão esse elo perdido, porque Deus escondeu dos olhos deles. Deus escondeu, e somente por meio da revelação é que você pode entender essas coisas. Como os cientistas não aceitam a revelação, não aceitam a revelação divina, eles ficam buscando evidências para encontrar este elo perdido. Então, meus amados e preciosos ouvintes, diante destas coisas que nós falamos, nós observamos que ali no Éden, antes que a serpente fosse amaldiçoada e através do seu ventre, sua barriga, ela pudesse rastejar no chão, Satanás já tinha feito o seu trabalho, o seu plano que ele queria, que era produzir uma semente dentro do ventre de Eva, e que através desse ventre ela gerasse esse corpo, e ao gerar esse corpo ele nasceria, e nascendo ali tinha então um filho da serpente, cujo nome foi chamado de Caim. Então você observa bem que muitas pessoas que ao ler no livro de Gênesis, capítulo 4, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e tendo dado à luz a Caim, disse: alcancei do Senhor um varão. Por que Eva se dirige como alcancei do Senhor um varão? Porque se vocês observarem as Escrituras, parece que aqui em Gênesis 4 só fala de uma ação, só fala de um conhecimento, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Mas antes disso, ela tinha coabitado com a serpente. Antes disso, porque quando Eva diz, alcancei do Senhor um varão, ela quis dizer que o autor da vida, quem dá a vida é Deus. Não importa, nesse mundo nascem filhos de Deus e filhos do diabo, e eles são manifestados, conforme o livro de 1 João, capítulo 3, versículo 10, se não me engano. E nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Jesus mesmo disse em seu dia, no seu ministério, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Em outras palavras, quem não é de Deus, não escuta. Só existe dois tipos de filhos nessa terra. Ou é filho de Deus, ou é filho do diabo. Todos podem ser criaturas de Deus, mas filho de Deus é diferente. Então, porque para ser filho tem que carregar semente, e nem todos são filhos de Deus por causa da semente que está na sua alma, da natureza que ele tem, que ele vive. Então observe bem que ao conceber Caim, ela diz, alcancei do Senhor o varão. Existe uma escritura na Bíblia que diz que toda vida que vem à terra pertence a Deus. Deus é o autor da vida. Não importa se quando uma criança nasce,
no futuro ele vai ser um estrupador, no futuro ele vai ser um assassino. Deus é conhecedor de todas as coisas. Você diz, se Deus sabe que aquela criança vai ser um matador, vai ser um estrupador, vai ser um terrorista, por que Deus não matou no ventre da mulher? Não. Deus não faz isso. Ele permite que isto aconteça. Mesmo sendo bom ou mal, a vida pertence a Deus. Então, meus amados e preciosos ouvintes, diante deste estudo, nós mostramos para vocês aqui que a maldição colocada na serpente foi algo que, na verdade, Deus tirou, escondeu dos olhos dos sábios e entendidos este grande segredo, este grande mistério, mas que fez conhecido e que manifestou e que foi revelado através do sétimo mensageiro de Apocalipse 10:7, onde os mistérios deveriam ser revelados. Então não pense vocês nesses filmes aí evangélicos, nesses filmes aí que fazem filmes falando do Gênesis, falando de Adão e Eva, ali que aparece uma cobra enrolada num pau, ali, isto é besteira, isto é carnalidade, isto não condiz com as Escrituras. Ali, por eles não terem revelação, mostra uma cobra conversando com Eva, um réptil conversando com Eva. Depois da maldição, não houve mais papo. Depois da maldição, não houve mais conversa. Então, quero que vocês prestem bem atenção, porque pela falta de conhecimento, as pessoas andam glorificando Satanás, andam aplaudindo Satanás. E Satanás, carnalmente falando, através de ideias humanas e de homens humanos e de teorias humanas, fica colocando isso nas telas, nos filmes, para que até crentes engolirem esta farsa do diabo, mas que pela graça de Deus, Deus revelou este grande mistério, este grande segredo para este último dia. Que Deus abençoe todos vocês, que Deus possa abrir seu entendimento e compreender esta grande revelação que Deus nos deu nesses dias. Nós temos uma série de mensagens sobre a semente da serpente, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6, uma série sobre a semente da serpente, riquíssima em detalhes, para as quais vocês podem obter pedindo-nos através do telefone 96840694 ou 86966476. E também você pode fazer-nos uma visita no nosso site, né? Acessar o www.ofundamentoDaFé.com.br ou www.radiofundamental.com.br. E então você pode fazer-nos uma visita no Tabernáculo A Voz de Deus, que se encontra na rua Milton Campos, 339, no bairro Brasília, em Sarzedo. E os nossos cultos são todas as terças e quintas, às 19h30 e domingo, às 18h. Aguardamos por vocês, esperamos por vocês e que Deus possa abrir o seu entendimento, como eu creio que, para mim, Ele tem aberto o meu também entendimento. Deus abençoe todos vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Volte nos ouvir nesta emissora, continue ouvindo as palavras, continue ouvindo as pregações, delicie-se com hinos maravilhosos e que Deus possa abençoar a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quando Eva diz: alcancei do Senhor um varão, ela quis dizer que o autor da vida, quem dá a vida é Deus. Não importa, nesse mundo nascem filhos de Deus e filhos do diabo, e eles são manifestados, conforme o livro de 1 João capítulo 3, versículo 10, se não me engano. E nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Jesus mesmo disse em seu dia, no seu ministério: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Em outras palavras, quem não é de Deus, não escuta.
Só existe dois tipos de filhos nessa terra: ou é filho de Deus ou é filho do diabo. Todos podem ser criaturas de Deus, mas filho de Deus é diferente. Então, porque para ser filho tem que carregar semente, e nem todos são filhos de Deus por causa da semente que está na sua alma, da natureza que ele tem, que ele vive. Então observe bem que ao conceber Caim, ela diz: alcancei do Senhor o varão. Existe uma escritura na Bíblia que diz que toda vida que vem à terra pertence a Deus. Deus é o autor da vida. Não importa se quando uma criança nasce, no futuro ele vai ser um estrupador, no futuro ele vai ser um assassino. Deus é conhecedor de todas as coisas. Você diz, se Deus sabe que aquela criança vai ser um matador, vai ser um estrupador, vai ser um terrorista, por que Deus não matou no ventre da mulher? Não. Deus não faz isso. Ele permite que isto aconteça. Mesmo sendo bom ou mal, a vida pertence a Deus. Então, meus amados e preciosos ouvintes, diante deste estudo, nós mostramos para vocês aqui que a maldição colocada na serpente foi algo que, na verdade, Deus tirou, escondeu dos olhos dos sábios e entendidos este grande segredo, este grande mistério, mas que fez conhecido e que manifestou e que foi revelado através do sétimo mensageiro de Apocalipse 10:7, onde os mistérios deveriam ser revelados. Então não pense vocês nesses filmes aí evangélicos, nesses filmes aí que fazem filmes falando do Gênesis, falando de Adão e Eva, ali que aparece uma cobra enrolada num pau, ali, isto é besteira, isto é carnalidade, isto não condiz com as Escrituras. Ali, por eles não terem revelação, mostra uma cobra conversando com Eva, um réptil conversando com Eva. Depois da maldição, não houve mais papo. Depois da maldição, não houve mais conversa. Então, quero que vocês prestem bem atenção, porque pela falta de conhecimento, as pessoas andam glorificando Satanás, andam aplaudindo Satanás. E Satanás, carnalmente falando, através de ideias humanas e de homens humanos e de teorias humanas, fica colocando isso nas telas, nos filmes, para que até crentes engolirem esta farsa do diabo, mas que pela graça de Deus, Deus revelou este grande mistério, esse grande segredo para este último dia. Que Deus abençoe todos vocês, que Deus possa abrir seu entendimento e compreender esta grande revelação que Deus nos deu nesses dias. Nós temos uma série de mensagens sobre a semente da serpente, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6, uma série sobre a semente da serpente, riquíssima em detalhes, para as quais vocês podem obter pedindo-nos através do telefone 96840694 ou 86966476. E também você pode fazer-nos uma visita no nosso site, né? Acessar o www.ofundamentoDaFé.com.br ou www.radiofundamental.com.br. E então você pode fazer-nos uma visita no Tabernáculo A Voz de Deus, que se encontra na rua Milton Campos, 339, no bairro Brasília, em Sarzedo. E os nossos cultos são todas as terças e quintas, às 19h30 e domingo, às 18h. Aguardamos por vocês, esperamos por vocês e que Deus possa abrir o seu entendimento, como eu creio que, para mim, Ele tem aberto o meu também entendimento. Deus abençoe todos vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Volte nos ouvir nesta emissora, continue ouvindo as palavras, continue ouvindo as pregações
delicie-se com hinos maravilhosos e que Deus possa abençoar a sua vida no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Os dos sábios e entendido, este grande segredo, este grande mistério, mas que fez conhecido e que manifestou e que foi revelado através do sétimo mensageiro de Apocalipse 10:7, onde os mistérios deveriam ser revelados. Então não pense vocês nesses filmes aí evangélicos, nesses filmes aí que fazem filmes falando do Gênesis, falando de Adão e Eva, ali que aparece uma cobra enrolada num pau, ali, isto é besteira, isto é carnalidade, isto não condiz com as Escrituras. Ali, por eles não terem revelação, mostra uma cobra conversando com Eva, um réptil conversando com Eva. Depois da maldição, não houve mais papo. Depois da maldição, não houve mais conversa. Então, quero que vocês prestem bem atenção, porque pela falta de conhecimento, as pessoas andam glorificando Satanás, andam aplaudindo Satanás. E Satanás, carnalmente falando, através de ideias humanas e de homens humanos e de teorias humanas, fica colocando isso nas telas, nos filmes, para que até crentes engolirem esta farsa do diabo, mas que pela graça de Deus, Deus revelou este grande mistério, esse grande segredo para este último dia. Que Deus abençoe todos vocês, que Deus possa abrir seu entendimento e compreender esta grande revelação que Deus nos deu nesses dias. Nós temos uma série de mensagens sobre a semente da serpente, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6, uma série sobre a semente da serpente riquíssima em detalhes, para as quais vocês podem obter pedindo-nos através do telefone 96840694 ou 86966476. E também você pode fazer-nos uma visita no nosso site, né? Acessar o www.ofundamentoDaFé.com.br ou www.radiofundamental.com.br. E então você pode fazer-nos uma visita no Tabernáculo A Voz de Deus, que se encontra na rua Milton Campos, 339, no bairro Brasília, em Sarzedo. E os nossos cultos são todas as terças e quintas, às 19h30 e domingo, às 18h. Aguardamos por vocês, esperamos por vocês e que Deus possa abrir o seu entendimento, como eu creio que, para mim, Ele tem aberto o meu também entendimento. Deus abençoe todos vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Volte nos ouvir nesta emissora, continue ouvindo as palavras, continue ouvindo as pregações, delicie-se com hinos maravilhosos e que Deus possa abençoar a sua vida no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Para que até crentes engolirem esta farsa do diabo, mas que pela graça de Deus, Deus revelou este grande mistério, esse grande segredo para este último dia. Que Deus abençoe todos vocês, que Deus possa abrir seu entendimento e compreender esta grande revelação que Deus nos deu nesses dias. Nós temos uma série de mensagens sobre a semente da serpente, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6. Uma série sobre a semente da serpente riquíssima em detalhes, para as quais vocês podem obter pedindo-nos através do telefone 96840694 ou 86966476. E também você pode fazer-nos uma visita no nosso site, né? Acessar o www.ofundamentoDaFé.com.br ou www.radiofundamental.com.br
E então você pode fazer-nos uma visita no Tabernáculo A Voz de Deus, que se encontra na rua Milton Campos, 339, no bairro Brasília, em Sarzedo. E os nossos cultos são todas as terças e quintas, às 19h30 e domingo às 18h. Aguardamos por vocês, esperamos por vocês e que Deus possa abrir o seu entendimento, como eu creio que, para mim, Ele tem aberto o meu também entendimento. Deus abençoe todos vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Volte nos ouvir nesta emissora, continue ouvindo as palavras, continue ouvindo as pregações, delicie-se com hinos maravilhosos e que Deus possa abençoar a sua vida no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. 696-6476. E também você pode fazer-nos uma visita no nosso site, né? Acessar o www.ofundamentoDaFé.com.br ou www.radiofundamental.com.br. E então você pode fazer-nos uma visita no Tabernáculo A Voz de Deus, que se encontra na rua Milton Campos, 339, no bairro Brasília, em Sarzedo. E os nossos cultos são todas as terças e quintas, às 19h30 e domingo às 18h. Aguardamos por vocês, esperamos por vocês e que Deus possa abrir o seu entendimento, como eu creio que, para mim, Ele tem aberto o meu também entendimento. Deus abençoe todos vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Volte nos ouvir nesta emissora, continue ouvindo as palavras, continue ouvindo as pregações, delicie-se com hinos maravilhosos e que Deus possa abençoar a sua vida no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. No bairro Brasília, em Sarzedo. E os nossos cultos são todas as terças e quintas, às 19h30 e domingo às 18h. Aguardamos por vocês, esperamos por vocês e que Deus possa abrir o seu entendimento, como eu creio que, para mim, Ele tem aberto o meu também entendimento. Deus abençoe todos vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Volte nos ouvir nesta emissora, continue ouvindo as palavras, continue ouvindo as pregações, delicie-se com hinos maravilhosos e que Deus possa abençoar a sua vida no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E para mim, Ele tem aberto o meu também entendimento. Deus abençoe todos vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Volte nos ouvir nesta emissora, continue ouvindo as palavras, continue ouvindo as pregações, delicie-se com hinos maravilhosos e que Deus possa abençoar a sua vida no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Continue ouvindo as palavras, continue ouvindo as pregações, delicie-se com hinos maravilhosos e que Deus possa abençoar a sua vida no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Hinos maravilhosos e que Deus possa abençoar a sua vida no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E amém.